E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 40. Então, se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito ou também pelo devocional no nosso aplicativo, é o mesmo devocional número 40, cuja temática é sonhos. A gente vai falar um pouquinho sobre esse negócio chamado sonhos, né? Será que Deus ele está aqui a nosso serviço, aos nossos sonhos, né? Será que de fato a palavra de Deus diz que tudo que Jesus disse, né? Tudo que pedis em meu nome, né? Eu vos faria. Será que isso engloba tudo mesmo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Pessoal, quero te lembrar de duas coisas antes da gente começar a falar sobre a nossa temática, que é, se você ainda não conhece o nosso aplicativo, a você entrar na sua loja de apps aí do seu celular e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários e ficar por dentro de todos os conteúdos aqui do Ministério. Não somente aqui do Ministério, como também dos nossos parceiros, da ESRIS, da BC2, né, dos Cristãos na Ciência, do The Bible Project. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora e baixaria logo o nosso aplicativo. E também, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades aqui no Ministério. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Reck, sou esposo da Renata, sou membro da Alcance Curitiba, fiz parte da rede universitária e hoje tenho mais o prazer, mais uma vez, de estar aqui com vocês para mais um episódio. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo uma parceira de rede universitária. Ana, seja muito bem-vinda, se apresente para a galera. Obrigada. Então, eu sou a Ana Luísa de Faria. Como o João Reck já falou, né? Eu faço parte hoje da rede universitária. Eu lidero hoje a parte de organização de cultos e eu auxilio, né, o líder geral da rede universitária. Eu sou membro aqui da PIB Curitiba, sou liderada pela Letícia, que está com a gente aqui hoje. Ela que é minha pastora, que me lidera. Tenho 25 anos, sou formada em dança e atualmente estou cursando teologia. Top demais, Ana. É um prazer ter você aqui conosco. E, pessoal, temos aqui também Letícia. Letícia, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco. Temos uma pastora entre nós. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou Letícia, tenho... Ai, meu Deus, depois do 30 é ruim ficar falando a idade, mas vou fazer 40 anos daqui a alguns dias. Eu sou casada com Israel há 18 anos, né? Nós somos pastores aqui na Primeira Igreja Batista. Nós somos responsáveis pelo Ministério The Way, que é para o pessoal que fala inglês, estudantes, imigrantes, quem quiser se comunicar através do inglês, está convidado aqui todo domingo às 11 horas na capela. Temos 3 filhos, o Davi, a Sara e o Rafa. Deus também me deu alguns sonhos, né? Hoje a gente vai falar de sonhos. Lancei meu segundo livro recentemente. E que mais? Sou formada em teologia e pedagogia, mas não atuo com pedagogia, né? Que demais, Letícia. É um prazer ter você aqui conosco. Tenho certeza que esse bate-papo vai abençoar a vida de muita gente. Pessoal, bora para a nossa temática, então? Vamos falar um pouquinho sobre sonhos. Tem um livro do Rodrigo Bibo, né, do Bibo Talk, que eu nunca li o livro, mas somente o título dele já me instiga, que é Um Deus que Destrói Sonhos. E a gente fica pensando, será que o nosso Deus é esse Deus mesmo? Será que ele é capaz de destruir os sonhos de alguém? Né? E a gente fica pensando a respeito do assunto. E eu gostaria de dar início à nossa conversa perguntando para a Ana. E aí, Ana, você teve alguma experiência já em que você teve que abrir mão de algum sonho pessoal para viver algo específico em Deus? Contem para a gente. Olha, eu acho que teve vários momentos. Como eu disse, eu sou formada em dança, né? E o meu sonho não era ir para faculdade, gente. Não era, eu não queria fazer faculdade. Meu sonho era ser bailarina profissional, ganhar o meu dinheiro ali, ser feliz, morrendo de dor, mas era aquilo que eu queria para minha vida, né? Só que eu morava no interior do Rio e ali era... E o interior do Rio, ele não é tão desenvolvido quanto a capital, né? Então, para eu me desenvolver nesse lugar de companhia, ia ser muito mais complicado.
E, ao mesmo tempo, eu sempre ofertaram na minha vida, né? Então, eu não pagava, eu era bolsista. Então, eu não tinha condições, porque, assim, gente, balé, companhia, essas coisas, assim, do mundo da dança, é um esporte caro. Então, quando você é bolsista, tipo assim, ou você recebe um milagre do Senhor, assim, não acontece, né? E aí, no terceiro ano, eu já estava com quase 18 anos, e isso é muito decisivo para nós, porque a carreira é muito curta de um bailarino profissional, geralmente, né? E eu falei assim no terceiro ano, falei, ó, Deus, o negócio é o seguinte, isso é o que eu quero. Eu quero ser bailarina profissional, eu quero ganhar meu dinheiro e ser feliz antes de mais nada, é isso que eu quero, né? Só que graças ao Senhor eu tinha um pouco de consciência, né? Eu falei, ó, Deus, eu quero isso, então se o Senhor tem isso para minha vida, então eu quero pedir que alguém me olhe, né? Que alguém me veja, que alguém veja a minha dança e tal, e me queira na sua companhia, né? Eu não posso sair daqui sem sem ir para uma companhia ou coisa e tal, né? E isso não aconteceu. E aí eu falei, tá, Deus, se quando eu estava fazendo essa oração, dizendo para o Senhor o que eu queria, né, deixando bem claro qual era o meu sonho, ao mesmo tempo eu falei assim, mas Jesus, eu entendo que a minha vida é sua, né? Então, se isso não é o que o Senhor quer para mim, a única coisa que eu peço é que eu passe numa faculdade, porque eu não tinha condições de passar numa faculdade dançando do jeito que eu dançava. E lá em casa eu sou a primeira formada. Então, tipo, eu tinha uma questão de honra ali com os meus pais, né? Tipo, eu queria tentar honrar eles e tal. E, gente, no fim era bem o que o Senhor queria mesmo, porque ninguém me chamou para companhia nenhuma. E aí foi muito legal, porque daí eu vim para Curitiba, né? Voltei para cá, comecei a faculdade, e aí eu já não tinha nenhuma expectativa de nada, assim, porque tudo que eu sempre quis e tudo que eu sempre nutri diante daquilo que o Senhor permitiu acontecer, que era o que Ele queria que acontecesse, eu fiquei, tipo assim, completamente à disposição, assim, no sentido de, tá bom, né? Vou pro plano B, que não era o meu plano, né? E aí eu tive mais algumas surpresas depois. Meu, que massa, né? É muito incrível ver, né, como o nosso coração e o nosso caráter eles são testados, né, quando a gente precisa abrir mão, né, de algo para o Senhor. Mas eu quero ouvir a Letícia. E aí, Letícia, teve alguma experiência que você teve que abrir mão de um sonho pessoal para algo do Senhor? Conta aí pra gente. Então, eu gosto muito desse livro, né, do Rodrigo Bilbo, já li, e Deus sim destrói os nossos sonhos para nos mostrar como os sonhos dele são muito mais, não é que são melhores, é óbvio, né, mas tem muito mais não a ver com a gente mesmo. Porque os sonhos têm a ver muito com o que a gente quer, né, a nossa vontade, aquilo que a gente quer para a nossa vida, né? E é óbvio que todo mundo traça sonhos, né? Objetivos, planos. E eu também tinha, né? Eu não venho de uma família que frequentava a igreja, né? Eu conheci a igreja e Cristo, né? Com 13 anos. E, na verdade, eu fui criada num contexto de construir carreira, de pensar em mim profissionalmente, se houvesse casamento, tudo bem, se não, não, né? Mas eu nunca na minha vida eu pensei em ter filhos, para falar bem a verdade. eu era muito influenciada pela visão, né, do mundo secular, que a mulher precisa da sua independência, precisa não depender de ninguém, precisa ser a melhor na sua carreira e assim. Então, o meu sonho era, eu queria continuar no meio acadêmico, eu queria ingressar na universidade, queria estudar letras, né? Sempre fui dessa área, português e inglês, e a minha ideia era dar aula para universitários e, tipo, continuar estudando. Era isso. Então, eu não... Todas as meninas falam, você pensava em ter filhos, você tem o nome deles, como que seria? Eu falava, gente, nunca pensei em ter filhos, porque para mim, na minha cabeça, era algo que ia me atrapalhar de alcançar os meus sonhos, né? Mas... Hoje com 3. Todavia, entretanto, contudo, né? Eu me casei
e o meu marido, desde os 10 anos, acho que ele queria ter filho, né? Tanto que quando a gente casou, no outro dia, ele, e aí, vamos fazer, vamos já, vamos. Eu falei, meu, calma, né? Eu falei, né, vamos primeiro aprender a fazer o que a gente tem que fazer, né? Depois... Então, e daí o Israel que tinha os nomes, o Israel que sempre sonhou com os filhos, é engraçado que era trocado, né? E aos poucos eu comecei a perceber que o meu sonho era um sonho muito egoísta, né? Porque o Espírito Santo ele vai te mostrando, assim. E eu tinha um orgulho de querer ser inteligente para mostrar para as pessoas, sabe? De verdade, eu tinha. Olha, eu tenho vergonha de falar isso, porque eu achava que as pessoas que não tinham estudo ou não tinham acesso universitário eram pessoas piores do que o resto do planeta, assim. Então eu tinha um orgulho. Eu falo que é um orgulho acadêmico, assim, nossa, quando a pessoa tinha 1000 títulos, eu quase que beijava o pé dela, assim, sabe? Então, o Espírito Santo começou a me mostrar o que era sabedoria, o que era sabedoria de verdade, não a divina, não a humana. Então, foi um tratar de Deus, assim, de tantas coisas, e realmente a gente chega naquele ponto, né, Ana? Deus, é a minha vontade, é aquilo que eu quero, ou é aquilo que o Senhor tem, é aquilo que o Senhor quer? Né? Eu acho que é nesse ponto que todo cristão chega quando a gente quer viver os sonhos de Deus, né? A gente pode dizer sim ou a gente pode dizer não, mas ao mesmo tempo eu vejo que os meus filhos foram as melhores coisas, o melhor de Deus para mim, sabe? Me revelou quão egoísta eu era, quão centrada em mim mesma eu era, como eu não sabia amar, como eu não tinha paciência, eu achava que eu era paciente. Não é. Então, eu vivo assim, né? Deus, o que o Senhor quer, né? A cada passo, a cada momento, a cada estação da vida, o que o Senhor tem agora, o que o Senhor quer fazer comigo, né? Então, é assim que Deus vai destruindo os meus sonhos, mas me dando uns bem mais legais, bem mais bonitos. Muito bom, muito bom. Que história inspiradora, Letícia. Eu acho... a gente é muito contaminado aqui no Brasil, né, pela teologia da prosperidade, em que né, a pessoa vindo para a igreja não vai mais ter problema, né, porque Deus vai te dar vitória nessa semana, né, porque daqui tantos dias, né, uma bênção vai bater na sua porta. E se não bater? E se não der vitória? E se não acontecer? Né, Deus deixou de ser Deus? Né, eu olho para isso e falo assim, nossa... o nosso evangelho, né, ele está muito barato, né? Essa graça está muito barata, muito fácil de barganhar, muito fácil, tipo assim, não, eu faço alguma coisa então, e aí eu recebo em troca, sabe? Sendo que, na verdade, eu gostei muito porque você teve um cuidado no falar que os sonhos de Deus são sempre... né, tipo, você até parou ali na hora de falar, mas são de fato sempre melhores, não daquilo que nós esperamos talvez que seja, mas Deus olhando o plano todo, ele sabe de fato o que é melhor para nós, né? Então a gente fica muito preso a certos versículos fora de contexto, né? Como, por exemplo, Jeremias 29:11, né? Eu bem sei os planos que o Senhor tem a respeito de vós, né? Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Tem que lembrar que o povo estava voltando lá do cativeiro, né? Exatamente. Que são coisas que a gente não percebe ou fecha, né, os nossos olhos para ver ali na palavra de Deus, mas a gente se apega a um Deus que faz, a um Deus que não vai deixar com que eu passe dificuldade. E de fato nós temos um Deus amoroso que cuida de nós. Nós sabemos disso. Mas ao mesmo tempo, até citei, né, quando a gente abriu o episódio falando a respeito, né, do orar em nome de Jesus, né? Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos darei. E aí quando a gente olha para Tiago falando assim que, né, vocês pedem mal, né? Vocês pedem e não recebem. Tá mal intencionado. Exatamente, porque pedem conforme os próprios interesses. Então, todas as vezes que eu olho para isso, né, a gente ora, às vezes, tipo assim, quantas vezes faz propósito de oração, né, de semanas orando por algo, mas aonde que está centrado, né, o nosso coração a respeito daquilo? É com o próprio interesse? É de uma companhia de dança? Né, é a respeito de uma carreira profissional? Então, no meu caso, eu sempre tive envolvido com o mundo dos esportes. Então, assim, quando eu era criança,
eu nadei por muito tempo. Aí, nossa, não, porque você tem um futuro brilhante nisso, eu ficava projetando até que algo acontecesse, mas eu falei, não, não é isso. Aí depois eu andei muito tempo de skate. Aí, tipo, não, mas uma hora vou virar e tal. Não, também não é isso. Skatista, também não. Aí depois no vestibular, eu tentei vestibular durante 2 anos para medicina, de fato achando que era o que Deus tinha para mim, mas na verdade eu nem conhecia Deus direito para botar na conta de Deus, que era o que ele queria. E aí até que Deus me jogou na parede e falou assim, ó, filho, não é o que eu tenho para você, sabe? Não, vamos realinhar coração, e a partir dali minha vida mudou completamente, e hoje de fato eu posso dizer que eu abri mão da minha vida para viver o sonho de Deus, sabe? Então tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando, né, de o que você estuda, morrer. João? Eu estou terminando psicologia. Legal. Psicologia. Foi onde Deus me jogou ali, e está sendo incrível. E eu queria, nesse contexto todo, perguntar, e aí, Letícia, como que a gente pode, então, descobrir qual que é o sonho de Deus para a nossa vida, né? E o que garante que é um sonho de Deus e não um sonho nosso? O que você diria aí? Para mim, foi muito uma caminhada diária com Deus, né, de busca e oração, e o Espírito Santo revelando como o meu coração... É a Helena Tanuri que fala que o coração estava ali cabeludo, que o coração carregava muita coisa que não devia carregar. Então, quando a gente busca Deus com mais intensidade ou diariamente, né, querendo saber a vontade dele, ele vai revelando coisas, mostrando, né, como os nossos planos, na verdade, estão, né, frustrados. A gente, então, eu creio que para cada um ele tem uma forma de mostrar. Para mim, o Espírito Santo sempre me deu uma convicção muito clara de não é por aí, né? Não é esse o caminho. E eu ficava, daí eu me questionava muito sobre o caminho que eu estava trilhando, assim, né? E daí eu orava mais um pouco, eu falava, Deus, será que é por aqui mesmo? E daí chegava um dia, através da Bíblia, através de uma pessoa, que eu chegava a essa conclusão de que não era por ali, né? É engraçado que eu sei que meu marido orou muito, né, para eu querer ser mãe. mas é porque era uma área que eu nunca tinha orado na minha vida sobre, né, o assunto. Eu só simplesmente tinha deletado da minha vida. E eu fiquei, um dia eu lembro de eu pensando nisso, mas será que Deus quer que eu tenha filhos? Né? Eu nunca tinha nem parado para pensar se Deus queria que eu tivesse filhos. Então eu comecei a orar, né, sobre o assunto, e o Israel, garanto que orou bastante, daí volta e meia ele soltava os versículos, porque os filhos são como flechas na mão do... Como que é? Do arqueiro. Do arqueiro, exatamente. Nossa, amor, quando vem as nossas flechas, eu falava, pare, eu não estou pronta. Eu falava, eu não estou pronta. Se você quer filho, você ora. Então, ora para Deus falar comigo, porque eu não estou querendo ainda. Então, eu comecei aos poucos a orar sobre isso. E em relação ao livro, sobre essa nova parte assim de ministerial que Deus tem me dado, eu escutei uma voz mesmo na minha cabeça, filha, escreve a sua história. Então foi uma voz audível mesmo, e Deus desenrolando tudo, algo que eu nem imaginava assim que poderia acontecer, né? Não sabia como, nem quando, nada, não sabia nada. E quando a gente caminha em obediência, né? Aquilo que Deus pediu, ele capacita, né? Ele vai dando estratégias, colocando pessoas no nosso caminho. Então, eu creio que quanto mais próximos estivermos de Deus e buscando, né, as coisas vão ficando mais claras, né? Porque quando a gente quer viver o nosso sonho, parece que a gente caminha assim meio com medo de Deus, né? Tipo, ai meu Deus, não vou nem perguntar para Deus, vai que ele diz que não. Vai que ele diz que não, né? É o famoso papo quando a menina está orando com o rapaz, né? Não vou nem orar para perguntar, porque se Deus disser que não... Exato. Então, quando a gente se aproxima, né? E às vezes quebra a cara algumas vezes, né? Porque a gente fala, perde um pouquinho de tempo ali, mas faz parte, né? Estamos caminhando. Deus coloca a gente no caminho de novo, né? Mas é isso.
Muito bom, Letícia. E aí, Ana, como que a gente entende, né, esse sonho de Deus? Como que foi para você, né, entender tudo isso? Eu acho que para mim foi bem a continuação desse processo que eu vi de abrir, tipo assim, a partir do momento que não deu certo, aquilo que eu sempre lutei para viver, aquilo que eu sempre quis viver, eu estava completamente sem aquilo. Então eu não tinha mais o que segurar, eu estava em outra cidade, então não tinha mais o que eu fazer, né? Mas foi muito interessante, assim, porque foi o período onde eu mais me aproximei do Senhor. E nesse período onde eu não tinha mais nada do que eu queria, eu só tinha aquilo que ele queria sobre mim. Muito bom. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar, até fazendo uma ponte com o seu último comentário, né? A gente vive numa cultura do eu. Então, eu tinha feito tudo que eu podia para eu culturar o meu ego, né? Para eu cultuar o meu ego, para os ídolos que eu construí no meu coração. A partir do momento em que eu dei uma mínima chance para o Senhor, e o Senhor só fez assim, aquilo abriu uma oportunidade para eu realmente estar completamente aberta para o que o Senhor queria fazer, né? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, é a gente realmente despir do velho homem e jogar fora as roupas velhas, e jogar fora os sonhos velhos, para que realmente o Senhor venha e comece a despir mesmo o nosso eu, a nossa idolatria, o nosso ego, porque a nossa cultura é para nós. Então, trazendo até um exemplo do que a Lê trouxe ali, né, de como que Deus vai direcionando, né, eu não queria dar aula de dança, eu não queria ser professora, né, agora eu estou 100% no Ministério Integral, tem um mês, mas eu não queria dar aula de dança, eu não gostava, porque, cara, o que é ser um professor? É você depositar na vida de alguém sem, tipo assim, realmente esperar nada em troca. Entendeu? De vez em quando você ganha um biscoitinho, um desenho, você ganha, mas é você não esperar isso, porque pode não vir, né? Mas com o passar do tempo, o Senhor foi mostrando que ele tinha me colocado ali para treinar, para me humilhar, no sentido de me fazer humilde, né? No sentido de curar a maternidade, porque você trabalha com crianças, então você tem que cuidar delas. E às vezes elas chegam, sei lá, eu tinha uma bailarina que ela chegava com uma miçanga para mim, e parecia um diamante. Eu falava, uau, isso aqui é um diamante? Ela, aham, e eu trouxe para você. Tipo assim, cara, não era um diamante, mas valia muito mais do que um diamante. Com certeza. Né? E é o Senhor começar a despir a gente daquilo que a gente acha que realmente é um bom sonho. Porque faz bom para o meu ego. Porque faz bom para o meu eu. Porque exalta quem eu sou, aquilo que eu sempre idealizei. E aí, quando acontecem essas pequenas frustrações, que eu acho que são muito bem-vindas, e a gente fica disposto a ouvir o Senhor e realmente a permitir que Ele haja na nossa vida, a gente começa realmente a só ouvir o Senhor. Então, é o lugar de, tipo assim, não é os meus sonhos, é Ele. Ele é o meu sonho, porque a gente pensa que o sonho é uma coisa muito boa de se alcançar, né? E o Senhor não é só uma coisa, ele é uma pessoa muito boa que a gente pode alcançar, né? Então, a partir do momento que a gente começa a alcançar aquele que merece toda a honra, que merece toda a glória e que você foi feito para ele, então você encaixa nesse lugar de propósito. Então, tipo, para mim, o que realmente me fez voltar para esse lugar foi tipo assim, foi realmente o Senhor quebrar a idolatria do meu coração, quebrar aquilo que eu pensava que era bom, né? E realmente colocar ele no trono do meu coração. Muito bom. Porque daí isso destruiu tudo que eu queria. E aí eu comecei a ficar realmente aberta ao que ele queria fazer na minha vida. E aí foi muito interessante, porque, fazendo o link de novo com o comentário que tu fez, né? A cultura do eu, da teologia da prosperidade, né? Porque você não vai sofrer. Cara, foi o pior ano da minha vida. Foi o pior ano Acabou com a minha raça. Porque pra gente viver os sonhos do Senhor, a gente precisa ser humilhado. A gente precisa ter o nosso caráter tratado, entendeu? Então foi horrível. Se eu fosse por essa ideia de teologia da prosperidade, eu nunca viveria o que eu estou vivendo hoje, porque eu não aceitaria o processo de forja do Senhor, de tratamento do Senhor. Se a gente realmente quer viver os sonhos do Senhor e realmente acredita que os planos dele são maravilhosos, então a gente tem que estar disposto a ser humilhado como Jesus foi, para a gente cumprir o propósito como Jesus cumpriu. Muito bom. Às vezes, desculpa, te interrompi. Não, por favor, falei. Não, compartilhe.
a ideia de também viver os sonhos de Deus é que não é fácil também, né? A maternidade mesmo é muito difícil. Nossa, parir um filho, meu Deus do céu, amamentar, eu falava, gente, eu não estava pronta, tipo, nem assim, de longe para aquilo que eu precisaria viver, né? Então, assim, eu falava, Deus me ajuda, porque eu sei que é isso que o senhor quer, mas tá bem difícil, né? Tá bem complicado. Mas Deus vai, assim, é bem isso que a Ana falou, né? A gente tem que, não é que a gente tem que ser humilhado, mas é porque a gente tira, né, o nosso eu do centro mesmo, né? E coloca é desconfortável. Então, diariamente é uma luta, né? Porque você quer o tempo inteiro fazer aquilo que você quer, né? Não é. A gente tem que carregar, né? Lucas 9:23, né? Põe a cruz, né? Carrega diariamente, né? Toma a tua cruz e carrega ela todo dia, fala, né? E siga-me. Então, não é que seja fácil, né? É uma luta também. Com certeza. E a gente não espera nada assim. Eu não fico esperando, tipo, quando vai acontecer, sei lá, vou ser recompensada, eu não sei. Acho que Jesus, assim, enquanto vida, acho que não teve muito assim, recompensa assim, depois que, né, foi para a cruz e tudo mais. Então, a gente só obedece e pronto, né? Ponto final. Muito bom, muito bom. Isso é muito interessante que você falou, Letícia, porque nos tira daquele olhar de que teremos uma recompensa a respeito disso, né? Sendo que, na verdade, vamos ser bem sinceros, a recompensa é tê-lo, é ter o Senhor. É o Senhor, é Ele, sabe? né? Enquanto o nosso coração estiver pensando, né? Tipo, não, mas quantos galardões, né, eu vou ter? Quantas pedras na minha coroa eu vou ter? Sabe? Ou quantas terras o Senhor vai deixar sob minha responsabilidade na eternidade? Isso não preenche o nosso coração, né? Então, quando quando a gente entende, né, o privilégio que é viver aquilo que Deus tem, né? Isso a gente começa a entender quando a gente desenvolve a maturidade cristã, né? Quando a gente é muito jovem, assim, é difícil entender, porque parece que você só leva na cabeça, né? Você fala, Deus do céu, que difícil. E perseguição, mas Jesus falou que ia ser assim mesmo, né? Ninguém vai entender o que vocês estão falando, você vai ser perseguido, mas depois, com o tempo, a gente começa a perceber, né? Ainda mais, eu vou fazer 40 anos agora, né? E eu decidi viver para Cristo, assim, fazer a vontade dele, com 20 anos, né? E eu olho para trás, eu falo, Deus, obrigada que eu não fiz o que eu queria, porque eu não sei como seria, né? Mas é porque eu hoje, olhando para trás, eu falo, Deus, obrigada, sabe? Não sei, é uma alegria, uma gratidão de entender que Deus esteve com você ali pelo caminho, Deus te deu força, quando você achou que não ia conseguir, Ele fez por você. Então, não sei, essa recompensa é a melhor de tudo, assim, né? De você estar com Ele, né? Como o João falou. Com certeza, muito bom. Eu lembrei de uma coisa que, de fato, o que vocês já trouxeram, falando a respeito de conhecer Jesus, estar com Ele, né? Eu só queria citar que quanto mais nós estamos perto dele, os sonhos dele se tornam nossos sonhos, porque a gente não tem mais ambição pessoal, né? A gente só quer cumprir com aquilo que está no coração de Deus. E isso que você falou, Letícia, de fazer parte, né, do que o Senhor está fazendo, né? Como se o Senhor olhasse, né, e a gente fala assim, Deus, eu preciso fazer parte do que você está fazendo. Eu não tenho mais vontade própria, eu não tenho mais intenções de conhecer o mundo todo, por exemplo, porque assim, eu viro para Renata, valor, né? Exato, eu viro para Renata, minha esposa, e eu falo assim, cara, eu tenho muita vontade de conhecer o mundo todo, tipo, vários países, enfim, a gente pode até fazer lista de prioridade de países, mas se ao mesmo tempo, tipo, Deus virar para mim e falar assim, olha, tipo, você vai ficar aqui mesmo, você vai fazer uma viagem missionária, esse é o seu lugar onde você vai conhecer, e tá tudo bem, porque assim, o meu coração não tá naquilo,
Porque eu sei que o impacto que o Senhor vai gerar através, né, de um posicionamento meu em relação a isso é muito maior do que uma viagem, né, turística. Então, Sim. quando eu olho para isso, eu falo assim, cara, é de fato nós nos colocarmos diante do Senhor e falar assim, eu preciso fazer parte, Senhor. Não interessa do que você está fazendo, da forma como o Senhor está fazendo, de alguma forma eu quero fazer parte disso. Então, aonde que o Senhor pode me incluir no seu sonho, né? Então, muito bom. Só uma coisinha. O Israel, faz um tempo atrás, estava atendendo um rapaz, eu acho que é da sua idade mesmo, João. Quantos anos tem? Eu tenho 24. Acho que era por aí. E ele super jovem e muito famoso, assim, né? Ele tinha sucesso, assim, na perspectiva do mundo, né? É youtuber e muito famoso, e assim, e ele chegou no gabinete do Israel falando, puxa, mas eu não me sinto satisfeito com nada do que eu estou vivendo, E você olha para ele e fala, nossa, parece que é tudo assim, né? E eu acho que essa ideia, né, parece que ele nunca está satisfeito, já pensando na próxima coisa, e quando chega na próxima coisa, vem aquela ideia de vazio, né? E eu achei assim, que eu achei ele corajoso, né, de reconhecer isso, né? Mas eu oro para que Deus abra mesmo os olhos dele, né, para ele viver aquilo que Deus tem para ele, né? Que ele é um menino muito, muito, muito bom, assim. Então era só para comentar mesmo, né, Claro. que isso acontece muito, né? É interessante que a gente está estudando em aconselhamento pastoral, inclusive, né? Abordando um pouquinho as questões da psicologia, e tem uma linha, um pensamento dentro da psicologia alinhada com o aconselhamento pastoral, que ela fala que é o pensamento do carnaval, ou o pensamento do carro novo, ou o pensamento do apartamento novo, ou o pensamento do casamento, que é o quê? Quando a pessoa idealiza que toda a alegria dela vai estar em um grande acontecimento. E a partir do momento que esse acontecimento acaba, a pessoa ela volta para estaca zero, e aí ela pode entrar até num nível depressivo, num lugar depressivo. E por quê? Porque ela gerou tanta expectativa, né, com aquilo. Exatamente, porque ela achou que a necessidade dela era uma, mas na verdade é completamente outra. O que ela realmente necessita é da eternidade com o Senhor. Né? Então, tipo, viver numa dimensão de eternidade, eu acho que isso é um pensamento que a gente precisa cultivar, porque isso vai ser plenamente concluído quando Jesus voltar. Mas quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador já vive numa perspectiva de eternidade. Por que a palavra vai falar que a gente precisa manter as coisas no céu, né? Pensar nas coisas do alto? Porque a gente já não é desse mundo. A gente já não vive desse mundo. A gente faz coisas nesse mundo, mas estamos plantando eternidade, sementes eternas, algo que está gerando ruídos na eternidade, porque nós somos filhos de Deus e nós estamos trazendo o reino de Deus. Então, isso faz com que a gente se situe nesse lugar de, tipo, não é o carro novo, não é o apartamento novo, não é eu ter não sei quantos mil inscritos no YouTube, não. O que preenche o meu vazio é a eternidade que é proporcionada com o Senhor. É esse lugar com o Senhor. Muito bom. Sim. Muito, muito bom. Perfeito. E, continuando nessa linha, eu queria já te perguntar, Ana, o que pode, então, nos impedir de viver o sonho de Deus para a nossa vida? Olha, eu acho que o que pode impedir os planos de Deus para a nossa vida é a gente não se quebrantar na presença do Senhor, assim. Porque se são planos do Senhor, então é para fazer Ele conhecido, então é para conhecê-lo, é para honrar o nome dele, é para glorificar o nome dele, é para entronizá-lo. E quando a gente não ocupa um lugar de quebrantamento, a gente não consegue contemplar o Senhor realmente em tudo que ele é. A gente não consegue vê-lo com os olhos dele, porque é só num lugar de quebrantamento que o Senhor abre os nossos olhos e as escamas caem. É só num lugar de quebrantamento que o Senhor mostra as áreas que ele precisa curar em nós. É só num lugar de quebrantamento que as paredes do ego e do orgulho em torno do nosso coração se quebram, né? Então, só quando eu estou num lugar de quebrantamento na presença do Senhor, que é num lugar de reconhecer diariamente, Senhor, o meu coração é seu, eu te amo, e eu quero ser dominado pelo teu amor, eu quero conhecer
profundezas que estão no seu coração, aquilo que te interessa. Eu diria que é o quebrantamento, ele é o gesto de amor que a gente tem com o Senhor, de se colocar no lugar de falar, Jesus, faz o que o Senhor precisa fazer para que o Senhor realmente cresça e eu diminua. Né? Então, eu acho que um lugar muito importante para a gente estar esse lugar de quebrantamento em amor. Tipo, por amor ao Senhor, não porque eu quero ser um super missionário, ou porque eu quero ser muito próspero, ou porque eu quero ser um super crente, ou porque eu quero falar que eu sou super quebrantado. Não, é um lugar de quebrantamento porque eu amo meu Senhor e eu entendo que estar nesse lugar é uma forma de eu aprender com Ele, é como amá-lo mais. Muito bom, muito bom. E aí, Letícia, o que você diria aí? Como que, né, o que pode impedir a gente viver os sonhos de Deus? Então, eu acho que é muito simples assim, infelizmente. É a desobediência mesmo, né? E o que é a desobediência? É você amar você mais do que você ama Deus, né? Então, por exemplo, você não quer abrir mão daquilo que você acha que é bom para sua vida, daquilo que você, né? A gente quer ter o controle, a gente quer saber o que fazer. Então, eu creio que se você ama a Deus, e isso é uma luta, né, do ser humano, ama a Deus mais do que a si mesmo, você consegue abrir mão e viver aquilo que Deus tem para você. Agora, se o coração está muito cabeludo ali e você não quer abrir mão disso, né? Você vive infelizmente, para sua vontade, né? O sonho tem muito a ver com a nossa vontade, né? Infelizmente, né? Então, é verdade. E eu acho que quando a gente decide obedecer, outra coisa que é muito importante é viver pela fé. Porque a gente já não vai mais viver por vista. Porque se a gente resolve obedecer a Deus, mas continua pensando da forma anterior, Deus, não sei, a gente tem que viver o sobrenatural de Deus, né? Não é mais o natural, é o sobrenatural. É aquilo que ele vai fazer quando você acha que não tem mais saída, quando aos 45 do segundo tempo. Então, é algo que ele vai pedir que normalmente você vai achar que é muito grande ou muito maior do que você, e que bom, né? Porque Deus é muito maior. Deus é muito maior que você, Deus é muito maior, né, do que os nossos planos. Então, só recapitulando, eu creio que a desobediência pode impedir, né, de viver os sonhos de Deus, e a obediência, mas quando ela não é vivida pela fé também, ela pode estragar muito o nosso realizar os sonhos de Deus, né? Muito bom, muito bom. Acho que se eu puder complementar com alguma coisa, porque as duas falas foram excepcionais, né? Tanto de um lado falando da desobediência, quanto de outro falando da falta de quebrantamento. Eu acho que são duas coisas primordiais para se a gente de fato quer viver aquilo que Deus tem para a gente, porque como é que Deus vai falar se o coração tá um coração de pedra ali, cabeludo, fechado, né? O coração tá fechado, né? Deus pode até tentar falar, mas a pessoa não tá aberta a ouvir, isso, né? A gente ouve quantas vezes a pessoa falando assim, não, Deus falou comigo já há tanto tempo, mas eu sempre briguei com Deus, eu sempre nunca acreditei que isso era verdade. Por quê? Porque coração endurecido. E quando eu estava pensando a respeito do assunto, eu acho que algo que pode nos impedir muito, hoje em dia, especificamente falando, é do pensamento produtivo. E por que eu falo isso? Porque, assim, todo mundo tem que ser CEO de uma empresa. Todo mundo tem que buscar estar crescendo em um cargo, todo mundo tem que estar buscando novos patamares, meio teologia do coaching, assim. Por quê? E por que isso é um problema para a gente? Porque, assim, isso pode trazer para dentro do nosso coração algo que é errado a respeito de Deus. E aí nos coloca no padrão do mundo. Ou seja, poxa, se eu estou na igreja, né, sendo um auxiliar de célula, poxa, eu preciso ser um dia pastor.
E quem sabe Deus nunca te chamou para ser pastor. Se você está numa empresa como estagiário, né, você pensa, não, um dia eu vou ser coordenador. E quem sabe Deus nunca te chamou para ser coordenador daquela empresa. Sabe, esse tipo de coisa e esse pensamento linear de crescimento, ele nos impede de viver aquilo que de fato Deus tem para a gente, porque a gente pensa que se nós estamos avançando é porque Deus está abençoando. Ou seja, se a circunstância é positiva, é porque Deus está na jogada. E o que eu gosto de pensar a respeito disso é quando Paulo e Silas eles estão presos. E assim, eu fico imaginando a cena. Vamos supor que nós três estamos na prisão, né, adorando ao Senhor por estarmos presos, e aí a gente ora, né, tá lá adorando ao Senhor e vem um terremoto. Cara, a primeira coisa que eu ia pensar foi assim, cara, Deus nos ouviu e mandou esse terremoto para soltar a nossa corrente e a gente vai picar a mula daqui, ó. Eu ia pensar, meu Deus, vai cair uma pedra na minha cabeça. Vou morrer aqui mesmo. Já era, acabou aqui. Morri. Então, eu olho e falo assim, cara, eu olho para essa circunstância na palavra de Deus e penso assim, não, é praticamente Deus mandando aquele terremoto para que eles fossem embora da prisão. Tipo, Deus libertando, né, Paulo e Silas. Aí, quando eu vejo que eles não vão embora, eles permanecem na cela porque o carcereiro ia se matar, eu olho para aquilo e falo assim, cara, foi alguém que entendeu o propósito maior de Deus. Uau, né? Porque e aí nos mostra que nem sempre uma circunstância positiva é um sinal de Deus. Exato. Então é isso que constrange meu coração, porque daí Nossa, me mostra. Até me arrepiei agora, pastor. Meu Deus, sério, pastor. De verdade. Aí, João. Gente, não é só porque você falou uma boa aplicação que você vai ser pastor. Tô brincando. Não, mas quem sabe um dia, Letícia, quem sabe um dia. Eu gosto de achar uns aí. Tô com o coração sensível, não tô cabeludo, não tô cabeludo, não. Boa. Nossa, mas foi muito bom, hein? O Espírito Santo falou aqui comigo. Mas eu olho para isso e vejo assim, meu Deus, quantas vezes a gente está esperando o tempo todo, tipo, nossa, eu achei um dinheiro na rua, não, é Deus me abençoando, nossa, mas é tal coisa, sei lá, qualquer circunstância que seja positiva para a gente olha, não, Deus está na jogada. Tá em favor de mim, né? Tá favor, não. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ainda tem base bíblica para isso. Mas daí que a gente esquece da segunda parte, que são chamados segundo o seu propósito, né? Que aí a gente esquece esse lado da história. Então, todas as vezes que eu olho para isso, eu vejo de fato que esse pensamento pode sim nos impedir de viver algo da parte do Senhor, o sonho de Deus, porque a gente está condicionado a achar que essa positividade, por né? isso o discernimento é muito importante na vida do cristão, né? O discernimento. Então, eu vejo que a gente precisa buscar isso, né? Esse dom, né? Sei lá, Deus derrama para a gente entender as situações que acontecem, né? No dia a dia. Então, mas João, vejo que algo no seu futuro, olha lá, dando uma profetada. Gostei, minha irmã. Eu senti uma naturalidade ali com você falando. Eu falei, olha esse menino. Quando encerrar o episódio, a gente conversa, Letícia. Exato. Mas, e aí, Ana? Dentro disso, assim, dessa sua fala, eu acho que é muito interessante, porque tem uma questão muito de identidade, porque a partir do momento que eu sou aquilo que eu estou condicionada a fazer, eu não entendi o que eu sou. Eu acho que eu sou o que eu faço. Então, eu sou a minha nota 10 ou a minha nota 5, eu sou o meu almoço, eu sou aquela pessoa que consegue acordar às 7 horas da manhã ou aquela pessoa que não consegue porque é dorminhoca e gosta de dormir. Então, isso é muito complicado porque a pessoa, ela fica condicionada a ser aquilo, as circunstâncias dela, aquilo que ela faz ou aquilo que ela deixa de fazer, e não necessariamente o que Deus instituiu ela, que é filho de Deus. E isso é complicado, porque o que dá discernimento? Você entender que você é filho e você buscar o pai, né? O que dá discernimento? A presença do Senhor, né? Essa busca pela presença do Senhor, entender o que é o propósito. Porque se eu não vivo como filho e vivo condicionado com as coisas que eu faço, eu vivo, de certa forma, uma orfandade, né? E eu estou condicionado ao que o mundo tá me colocando, ao que o mundo está falando. Então, eu não consigo viver o reino, porque eu estou muito sintonizado com o mundo natural,
né, com Sim. a sociedade que eu vivo, que é corrompida e que jaz no maligno, e que tem como objetivo, tipo assim, impedir o avanço do reino, inclusive nós, porque nós somos o reino, né? Sim. Então, isso é uma coisa que tem que ser, que é importante a gente quebrar, assim, e a importância da nossa identidade ter raízes, assim, raízes firmadas no Senhor. Eu não sou o que eu faço, né? Então, por exemplo, quando eu fui fazer dança, como eu não era uma menina rica, né, cheia da grana, então isso não foi muito problema, né? Mas como professora de dança, e que eu trabalhei em alguns colégios de pessoas que eram mais da nata da sociedade, que tinham condições financeiras boas, né? E, cara, era muito. O que você quer fazer? Ah, direito, engenharia, medicina, arquitetura. Nossa, quem fazia educação física, sério, mas você vai viver como? Se fizesse arte, então lascou. Não, Né? miçanguinha na praia daí. E quando eu falei que eu ia Entendeu? estudar teologia, o povo assim, oi? Como assim? Por quê? Você vai viver como? Do que você vai comer? Tá doida. Né? Eu O que falei, pois come? O que fazem? o que Sabe? fazem? É muito complicado isso. Mas foi muito interessante, porque até trazendo um exemplo, né? Eu não queria ser professora, fui para a faculdade e tal, e as pessoas me perguntavam assim, né? E você. Mas não é muito fácil a vida de professora, né? Não ganha bem, né? E, gente, sendo sincera, não é o desemprego que mais paga. Não é. Cheguei uma época que eu trabalhei em 5 escolas. Mas, assim, independente disso, eu posso dizer com clareza, assim, o Senhor, aquilo era um propósito do Senhor na minha vida. E o Senhor me honrou e eu ganhei bem como professora. Por quê? Porque era propósito do Senhor. Então, aquilo que é propósito, o Senhor abençoa e o Senhor cuida. Vou falar que eu fui rica? Não vou falar que eu fui rica, mas não me faltou nada. É isso. Então, às vezes, a gente está com esse pensamento de escassez, de que eu preciso ter tudo quando o Senhor me dá tudo, né? E se me permitir até fazer uma ponte aqui Por favor. no Não ano é, passado. não é uma ponte de dança, né? Não é uma ponte de dança. É uma piadinha, Mas desculpa, foi ruim. não tem problema. Mas uma coisa que foi muito interessante é que eu sempre soube do Senhor que não era que eu não ia terminar a minha vida, que não era o meu chamado ser professora de dança. Tanto que hoje eu estou no Ministério Integral e eu entreguei para o Senhor a área de ensino com dança, né? Mas teve uma época que eu falei, Deus, não aguento mais, estou cansada, não quero mais fazer nada e tal. E eu falei assim, Senhor, posso sair? E ele falou, não. Aí eu falei, como não, Jesus? Me ajuda aí, me ajuda aí. E aí ele me deu uma palavra e ele falou, você não está onde você está porque você, por ser professora, você está ali como pastora, você está ali como líder dessas meninas. E aí ele me deu uma passagem, e essa passagem falava que os objetos do templo haviam sido roubados pelo rei da Babilônia, que é um símbolo de cativeiro na Bíblia, né? Ele falou, existem almas minhas que estão em cativeiro, e aonde você está como professora, você estará como pastora, e eu vou poder agir ali, porque você é a maior autoridade ali. E você é minha filha, então você vai poder fazer aquilo que você já faz com elas. Então o Senhor me deu um senso de propósito. E algo que foi muito claro da parte do Senhor também foi que ele falou assim: se você trabalha só para se sustentar, Deus foi muito direto comigo, você não merece o seu trabalho. Você não merece, porque eu te sustento. Tô aprendendo isso até hoje? Tô. Mas assim, mas ele falou: se você trabalha para se sustentar, você não merece o seu trabalho. Você não merece, porque eu te sustento. Você tem que entender que o seu trabalho é propósito. Muito bom. Né? O que eu coloco na sua vida é propósito. Então, essa questão do que eu faço, o que importa é quem eu sou, porque isso vai definir o que eu faço e como eu vou fazer isso. Né? Muito bom. Eu acho que isso põe em xeque, né, Ana? Pelo que a gente se move, né? Se a gente se move por uma necessidade, se a gente se move por uma oportunidade, ou se de fato a gente se move por propósito, né? Como do jeito que a gente está falando aqui, pelo sonho de Deus, né? Está tudo atrelado, está tudo no meio da conversa. Mas é algo que deve ser colocado em xeque, porque, assim, é diferente quando você tem necessidade e você precisa colocar comida na mesa. Agora, hoje, nós, estando na nossa posição e tendo a oportunidade de escolher o que iremos viver, se vivemos ambições pessoais ou o sonho de Deus,
aí tá muito mais fácil. Só que ao mesmo tempo as oportunidades não vão parar de vir. Sim. E aí vai testar o nosso coração, né? Exato. Aonde que ele está? Porque chegou uma oportunidade para ganhar melhor, mas será que é de fato o que Deus quer? É o que o Senhor quer. Que para que o Senhor faça que nem fez com você? Mas eu vou essa fazer. semana. Pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Essa semana eu estava conversando com uma moça que eu também converso, discipulo, né? E ela estava falando sobre essa área de marketing digital, né? E que ela está fazendo um MBA. Eu falei, nossa, que massa! Tipo, eu me vi me empolgando ali numa alegria que eu falei, nossa, que legal, né? Nossa, seria algo que eu me interessaria, e blá, blá, blá. De repente, eu só senti assim... Calma, eu acho que não é bem isso que Deus quer para mim, né? Porque as coisas, as oportunidades, igual você falou, João, elas vão aparecendo. E é uma coisa que eu ia gostar de fazer, né? Então eu sempre falo assim, nossa Deus, mas parece que eu nunca vou aprender, né? Jesus amado. 40 anos na cara e fica aí, às vezes, inventando coisas que não é para fazer. Mas estamos aí, né, pessoal? Não, mas isso é muito verdade. Assim, eu vivo falando para os meus amigos que, assim, se fosse por escolha própria, ou eu ia fazer de tudo para me tornar um GM da NBA, que é o cara responsável pelas contratações e tudo mais dos times. Eu acho incrível. Tipo, mas, assim, eis-me aqui, né, no Brasil, em Curitiba, estudando psicologia. Ou eu brinco que eu seria beatmaker, né? Que iria fazer beat de rap, que eu acho muito massa. Eu acho muito massa. Só que assim, Israel faz, né, Lê? Só que assim, eu jamais faria isso como profissão. Então, assim, né? Aonde que de fato está o nosso coração, porque a vida é muito curta. Ela passa assim. A vida é muito curta para a gente não viver aquilo que Deus tem para a gente. Nossa! Né? É bem isso. Oh, aleluia, Jeová. Não, já foi isso. A frase de impacto, já foi. Fechou. Fechou. Gente, indo para a nossa última pergunta, queria começar com a Letícia. Letícia, o que você acha que a gente poderia dizer para aqueles que estão vivendo sonhos pessoais, qual que é o caminho, né, que eles precisam fazer para, de fato, entrar na direção do sonho de Deus? O que você diria para eles? Olha, eu acho que a gente tem que procurar... Eu sei que nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser missionário, né? Mas tem muita gente que vive a vida sem pensar, sem nem nunca ter refletido sobre o que Deus quer fazer através da vida dela, né? Às vezes você resolveu estudar medicina, ou resolveu estudar direito, porque sua família indicou, falou. A gente é muitas vezes levado, né, por um sistema, né, o tal do status quo, é isso, né, essa ideia de tipo, nem refletir, pensar muito, né, sobre as coisas. Isso, só vai indo, né? E então eu acho que se você é uma dessas pessoas, né, ou se Deus já te falou outra coisa para fazer, não perca tempo, sabe? Como a gente estava falando aqui, o tempo é tão precioso, a gente só tem uma vida para viver. Sim. Então, hoje, essa semana mesmo, eu estava conversando, ouvindo uma moça falando numa entrevista, né? Muitas vezes a gente vive na igreja, a gente entende quem Deus é, mas não é o Espírito Santo que é o responsável pelas nossas atitudes diárias, isso que nos guia. A gente muitas vezes se acomoda num formato, né? E a gente só vai vivendo a vida. Então, procure orar mais sobre essa ideia, né? Ore mais sobre isso, onde Deus quer me usar, como Ele quer me usar. Se você é um médico, cara, tem tantos lugares que precisam de projetos missionários, né? O Israel está indo para a Amazônia agora para trabalhar entre os índios, para fazer uma ideia. Eles querem fazer um consultório odontológico. Né? Então, muitas profissões, se você tem uma profissão, eu acho, assim, ao meu ponto de vista, ela precisa abençoar o reino de Deus, sabe? Você não pode viver só para você, né? Não é só para você ganhar dinheiro, não é só para você... Eu sei que você abençoa a vida de muitas pessoas, mas tem muito além disso, né? Então, uma das coisas é, na sua vida de oração, perguntar mesmo, Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida? E a outra é, se Deus pediu para você mudar de direção, irmão, muda.
Viver pela fé é assim, falou para sair desse lugar que você está hoje, saia, né? Perder o controle, né? Essa mulher estava falando sobre como muitas vezes a gente precisa viver coisas com Deus, mas isso significa que a gente precisa perder o controle, né? E estar debaixo da orientação de Deus mesmo, né? Então, eu peço essa reflexão, né? Não só viva a vida... Eu, desde os 13 anos, eu não via muito sentido nas coisas, né? Eu li um livro do Craig Groeschel, e daí, quando eu li esse livro, eu falei, meu Deus, sou eu. O nome do livro era Estranho. Não sei se alguém aqui já leu, mas, gente, o Craig Groeschel, ele me descreveu. Eu ficava pensando, por que as pessoas fazem o que elas fazem? Mas será que, tipo, sabe, eu me questionava demais sobre as coisas e eu não parava quieta. A minha cabeça sempre foi muito assim, né? Então, ele me descreveu que, como eu sou estranha, e tá tudo bem, né? A gente cristão é meio estranho mesmo, a gente não se encaixa, né? A gente não vive só para ver as coisas que esse mundo oferece, né? É muito mais além disso, né? Então, é isso. Pergunte-se o que Deus quer fazer com a minha vida. Muito bom. Muito bom, pastora. E aí, Ana, o que você me diria? O que você diria para esse pessoal que está nos ouvindo, né? Se tem alguém que está de fato vivendo os sonhos pessoais, qual que é esse caminho, né, de realinhamento para os sonhos de Deus? Eu acho que eu continuo com o quebrantamento como pré-requisito, mas no domingo uma moça veio me pedir para eu orar por ela, pelo chamado dela, né? E ela falou, eu sou recém-convertida e tal. Eu falei, olha, então sabe qual é o seu chamado agora? Criar raízes. Muito bom. E enquanto eu orava, o Senhor me mostrou algo relativo ao chamado dela, assim, né? Do que ela vai fazer lá na frente. Mas eu creio que a gente se enraizar no Senhor, não só de ter a identidade firme, mas ter o que vem depois disso, sabe? De você ter a identidade firmada, de você se fortalecer no Senhor, de você conhecer o Senhor, e realmente se enraizar a ponto de você entender o que Ele quer para você. Né, a partir do que a Lê falou, assim, perguntar o que o Senhor quer comigo. A palavra de Deus diz que existe um propósito, que existem propósitos debaixo do céu e um tempo certo para cada propósito. Então, Deus, qual que é o propósito do Senhor com a minha vida e qual que é o tempo que eu estou vivendo hoje desse propósito? Né? É tempo de plantar, é tempo de semear, é tempo de preparar a terra. Qual o tempo que você está vivendo, né? Então, eu ficaria com o quebrantamento, buscar raízes. Tem um livro muito bom que é Enraizado, muito bacana para ler, para começar esse lugar de entender, porque às vezes a gente quer viver aquelas coisas maravilhosas, assim, né, com o Senhor, assim, ou sem o Senhor, né? E depois, para isso acabar, é rapidinho, porque o nosso coração não está enraizado. Né? Então, eu diria que é se quebrantar, se enraizar, perguntar para o Senhor realmente, né, igual ele falou, o que o Senhor quer e qual que é o tempo que está vivendo agora, né? Porque às vezes eu já quero colher, mas ainda é tempo de preparar a terra, né? Então, perguntar para o Senhor qual o tempo você está vivendo, para você discernir isso, para discernir e viver plenamente esse tempo sem pressa, né? Viver o tempo de preparando, viver o tempo de cultivar, cultivando, para quando chegar o tempo de colher, você colher, né? Então, o tempo de frutificar também. Então, eu diria que é isso, assim, é criar raízes no Senhor e ir se perguntando, Jesus, e agora? O que o Senhor tem? Jesus, e agora? O que o Senhor quer fazer? Muito bom, muito obrigado, pastora Ana. Obrigado. Gente, se eu puder falar algo, né, direcionado para quem está nos ouvindo, seria sente aos pés do Senhor. Né? Jesus estabeleceu o padrão dizendo que Maria escolheu a boa parte, né, de estar aos pés dele, e Marta correndo de um lado para o outro, fazendo tudo que ela podia fazer, porque ia receber o Rei dos Reis na sua casa, mas Maria escolheu a boa parte. Então, se sente aos pés dele, sirva na sua igreja local, aprenda a ter um coração de servo que, independentemente do que te pedirem, você vai estar disposto a fazer, seja limpar o banheiro, carregar a cadeira, seja pregar no púlpito, né? Então, eu acho que quando a gente desenvolve esse coração, o Senhor tem muita facilidade em nos usar e liberar destino sobre nós, porque nós, de fato, estaremos com o coração aberto para receber aquilo que Ele irá falar, né? Nós não, porque eu não carrego cadeira, eu não limpo banheiro,
Se quiserem que eu faça alguma coisa, eu só prego, ou só toco no louvor, preciso estar em evidência, né? E a gente sabe que isso não é uma verdade. Deus nunca vai colocar alguém lá em cima que já não tenha feito lá embaixo primeiro, né? Exato. Então, verdade. da mesma forma, verdade. na sociedade, eu penso da mesma forma, né? Ninguém já sai da universidade já sendo o cara da sua área de atuação. Então, esteja aos pés de Jesus, sirva, estude, faça tudo que você pode, mas ao mesmo tempo que tudo isso estiver acontecendo, tenha plena consciência de que é o Senhor quem te coloca nesse lugar e é o Senhor que libera destino, né? Eu acho incrível como o Senhor, ele faz isso, ele tem a capacidade de arquitetar todas as coisas ao nosso redor para direcionar para algo que ele está apontando para nós. Então, faça isso, que eu tenho certeza que o Senhor e o sonho que ele tem para a sua vida vai, de fato, ser revelado por ele, né, no seu tempo de oração, através das pessoas. O Senhor vai usar de todas as suas ferramentas para revelar o seu coração. Gente, queria agradecer Letícia e Ana por terem topado estar aqui conosco. Obrigado de coração. E você que está nos ouvindo também, muito obrigado por ter ficado aqui conosco até agora, até o final. E eu te espero no próximo episódio do Conexão Universitária, semana que vem. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.